Só que quando mexe no prato delas, elas já ficam, ah, meu Deus, veganos, fundamentalistas, religiosos, né? Que é mais ou menos o tipo de raciocínio que o Oliver tem aqui, né? Fala pessoal, Alisson falando e hoje a gente vai fazer mais um vídeo react sobre veganismo, isso mesmo, sobre o que as pessoas que estão aqui no YouTube produzindo conteúdo andam falando sobre os veganos, tá? E hoje o vídeo é de uma sugestão que me mandaram de um canal de um cara chamado Oliver Noronha, e o título do vídeo é Veganos Revoltados porque Leões Comem Carne. E antes de a gente fazer esse react, por favor, já deixa tua curtida aqui embaixo e também aqui embaixo vai ter o botão Seja Membro se você quiser apoiar esse canal aqui de filosofia e ética animal. Bom, sem mais delongas, bora pro vídeo. Que bom seria todos os animais serem vegetarianos. Acho triste ver eles se matando. Bem, um tempo atrás, pessoal, eu lembro perfeitamente que eu já tinha feito um vídeo aqui expressando a minha opinião sobre essa treta dos veganos versus carnívoros aí nas redes sociais, sabe? E a minha opinião foi a seguinte, cada um com seu cada um. Se você gosta de churrasco, é um problema teu. E quem gosta de comer folhas, quem é vegano, vegetariano, sei lá, que coma o que quiser comer, não é? Cada um trabalha, cada um faz o que bem entender da tua vida. Só que... Aí a gente já vê começa a dar problema, né? Porque pro raciocínio de uma pessoa que pensa assim que a liberdade humana pra gente fazer o que bem entender tá acima de qualquer coisa que a gente poderia conceder aos animais de outras espécies, então cada um com o seu cada um, né? Cada um aqui, né, seria o ser humano. Cada ser humano com suas preferências e cada ser humano respeitando um ou outro ser humano. Só que a reivindicação dos veganos é justamente sobre o quão problemático é esse cada um com o seu cada um. Ou seja, os veganos estão justamente dizendo que quando a gente permite que cada um faça o que bem entender com outros animais de outras espécies, isso vai dar problema. E o problema aqui é tipicamente moral. Nós vamos acabar permitindo que as pessoas de fato causem dor, sofrimento e tragam diversos prejuízos a outros animais apenas porque eles são de outras espécies. Se a gente for colocar a preferência humana acima de tudo, então a gente vai ter que reconhecer que algumas preferências humanas devem ser respeitadas apenas porque são preferências humanas. Se eu tiver um vizinho que gosta de comer carne de cachorro, bom, paciência, né? É a preferência dele, cada um com seu cada um. Eu não posso denunciar para algum órgão competente que eles estão maltratando ou matando cachorros em seu pátio. Não posso, né? Porque é outra espécie. Se eu tiver um vizinho aqui do lado da minha casa que esteja matando cães de rua para poder se alimentar porque ele adora carne de cachorro, bom, paciência, né? Eu não posso denunciar, não posso criticar, não posso sugerir que ele melhore e faça outra coisa da vida dele, porque, né, cada um com seu cada um, ele é ser humano, ele deve ter as suas preferências respeitadas. Se a gente for levar esse argumento cada vez mais longe, a gente vai ver que ele é um argumento que não se sustenta, porque nós, por intuição, às vezes, na maioria dos casos, nós não vamos aceitar que as pessoas façam o que bem entender apenas porque elas são maiores, vacinadas, porque elas têm o seu emprego, porque elas podem escolher fazer o que quiserem. No meio dessas tretas que tem na internet, que são várias, eu notei que existem basicamente dois tipos de veganos. Tem o vegano que simplesmente se abstém aí de comer alimentos de origem animal, não é? O cara que é um estilo de vida, na verdade. Sei lá, é aceitável. Se o cara acha que a vida dele vai ser melhor assim, que assim seja. E tem o outro tipo de vegano que é o vegano senhor da razão. São alguns veganos aí senhores da razão, né? Se você não faz o que ele diz, se você não faz o que ele acha certo, você tá errado, o mundo tem que acabar. São Prazer, vegano senhor da razão. Estou aqui, venha debater comigo. vários aí na internet, muitos deles estão nessa onda dos novos veganos, que vieram pegando bonde aí de vários famosos, vários artistas aí, não é? Essa é a que eu chamo de nova onda dos veganos, né? São os mais radicais, assim. Esses... Nova onda dos veganos... esse cara deve conhecer o histórico do veganismo, deve conhecer desde a fundação, deve saber quem é que foi o cara que cunhou o termo vegano, deve saber de todas as diferentes escolas que existiram aí, de diferentes abordagens veganas. Ele deve ter lido já Libertação Animal, Gelas Vazias, deve ter lido já o Gary Francione. O cara deve saber exatamente que tipos de veganos existem. Incrível, nova onda dos veganos. Uau, o cara é literato mesmo. Quero conhecer mais aqui. Normalmente se metem mais em tretas. Eu já conhecia veganos há muito tempo, há muitos anos atrás, quando essa parada nem era modinha. Os caras simplesmente comiam coisas que não tinham origem animal porque não queriam, porque eles falavam que era errado, mas eles não queriam pregar isso pros outros como se fosse uma religião, sabe? Porque... Eu pensei que ele conhecia um pouco da história do veganismo, pelo visto ele tá só falando coisas da boca pra fora, porque não entende mesmo, né? Não sei de onde ele tirou que veganos, os veganos antigos ou as pessoas mais próximas da fundação do veganismo apenas não comiam animais porque não queriam, é apenas a minha preferência, cada um com seu cada um.
Não, meu querido, não. Vai lá para a definição de veganismo mais tradicional, que é reconhecida internacionalmente, que é da Vegan Society, a primeira sociedade vegana do mundo, né? Que teve a cisão com as sociedades vegetarianas justamente por conta de uma coisinha que tu esqueceu de perceber aqui, que é a tentativa de fazer as pessoas perceberem que elas sim devem também ser veganas. Ou seja, desde a própria concepção do veganismo, não tem nada isso de cada um com seu cada um, que cada um vai escolher se quer ou não comer, né? Não é apenas uma questão de escolha, é uma questão de dever moral, uma questão de reconhecer que os outros animais estão sendo subjugados aos humanos, aos mais variados interesses humanos. Nós estamos sendo autorizados a praticar diversas crueldades contra eles, e isso é criticável. E isso precisa ser melhorado. Na própria concepção do veganismo, já estamos preocupados com o nosso dever moral de fazer alguma coisa a respeito para minimizar ou reduzir ou mesmo abolir o sofrimento dos animais que não são humanos. Ou seja, não é simplesmente uma questão de eu não gosto de comer carne, eu prefiro comer folhas. Não é isso, cara. Não tem nada a ver com isso. Se tu quer dizer que é uma questão de simplesmente escolha alimentar, aí tu tá falando de vegetarianismo, tu não tá falando de veganismo. O veganismo vai muito além da própria alimentação. Então, Oliver, se tu quer fazer uma boa crítica nova aos veganos, se tu for fazer um vídeo futuramente, se estiver assistindo isso aqui, cara, pelo menos vai dar uma pesquisada sobre o que significa veganismo e, sei lá, para de fazer cherry picking, tá? Porque eu tô vendo que esse vídeo aqui, veganos revoltados porque leões comem carne, já tô vendo que tu vai pegar 1, 2, 3 casos de veganos loucos ou pessoas que talvez nem sejam veganas, mas mostram um grande amor pelos animais, sendo que veganismo não é amor pelos animais, tá? Isso aí tu deixa lá pros veterinários que fazem curso para cuidar de cachorro, tá? E tu tá dizendo que os veganos são isso, tá? Antes de dizer que os veganos são isso ou aquilo, por favor, vai estudar, cara. Sério, vai ler um pouco sobre o que é veganismo, vai lá acessar lá o site da Vegan Society, acessa aí sejavegano.com.br, vai tentar entender algum fundamento, vai ler um livro, vai atrás de entender essas escolas de veganismo aí, antes de falar que existem os novos veganos. Parece que tu não conhece nem os velhos veganos, o que tu vai dizer sobre os novos? Por favor. E pra muitos hoje em dia o veganismo virou basicamente uma religião. Porém eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, zoeira é zoeira e ofensa é ofensa. Eu sei que na internet tem gente que chega aí em cima dos veganos e fica ofendendo, falando que não vale nada, que não sei o quê. Pô, pega pesadão, meu irmão, fala umas paradas aí que são desnecessárias, sabe? Assim como alguns, como eu já falei aqui, o grupo mais radical dos veganos também fica arrumando briga com todo mundo que não concorde com eles aí. Então a ideia é essa, nesse vídeo aqui nós vamos falar mais especialmente do vegano senhor da razão, ou dos veganos senhores da razão, né? Lembrando que de forma alguma estou querendo generalizar aqui, dizendo que todo vegano tem esse comportamento que eu vou mostrar pra vocês aqui, beleza? Nas mensagens que nós vamos ler. São apenas algumas pessoas, como eu já falei, em todos os lados, em todos os lugares tem aquelas pessoas que são mais radicais. Então o lance é o seguinte, há muito tempo... Então ele reconheceu um fato, foi sensato aqui, coisa que todo mundo deveria reconhecer quando vai criticar qualquer tipo de ideia, qualquer tipo de movimento, qualquer tipo de coisa. Tu tem que ver que sempre existem as maçãs podres da macieira, mas vão existir as maçãs boas, tá? Mas ainda assim, vamos ver se esse termo aí de veganos senhores da razão, se de fato ele me contempla. Porque eu faço vídeos aqui que eu tento convencer as pessoas de que sim, elas devem ser veganas. Acredito que sim, o Oliver deve ser vegano. Assim como os seus inscritos, todas as 15 mil pessoas que curtiram o seu vídeo, devem sim ser veganas e eu posso argumentar e contra-argumentar sobre isso à vontade, tá bom? E aqui... não é uma questão de forçar os outros ao veganismo, como se estivesse pegando o Estado, ou sei lá, pegando uma arma e apontando na cara da pessoa, come esse alface. Não, não tem nada a ver com isso. É uma questão de conscientização da pessoa perceber que de fato existem bons argumentos para ela mudar o seu estilo de vida, a ponto de ser um estilo de vida mais livre de crueldade, tá? É uma coisa assim que é muito básica de reconhecer, as pessoas variadas entendem isso, só que quando mexe no prato delas, elas já ficam, meu Deus, veganos, fundamentalistas, religiosos, né? Que é mais ou menos o tipo de raciocínio que o Oliver tem aqui, né? Pelo menos é o que tá me parecendo. Vamos ver. Tempo atrás, quando eu ainda usava Facebook, tem anos já isso, surgiu uma zoeira lá de parada de vegano num grupo fechado, né, de amigos, e eu falei uma parada que eu até anotei aqui pra não esquecer, que alguns veganos, num futuro não muito distante, iriam querer proibir animais como leões, ursos ou crocodilos, sei lá, de caçarem as suas refeições. De fato, não proibir, né? Mas essa é uma discussão séria em ética animal que tem a ver com o sofrimento de animais selvagens. As pessoas tendem a pensar, e eu acredito que o Oliver pensa também,
né, que proibir ou interferir nos animais carnívoros na natureza ou criar algum tipo de situação que evite a diminuição de sofrimento no ambiente natural, isso seria um tipo de, sei lá, alguma coisa completamente sem sentido, que é antinatural, que nós não devemos interferir na natureza, né? Sendo que nós já intervimos das mais variadas formas na natureza. Aqui mesmo eu tô vendo aqui, tem um Morro Santana aqui na frente da minha casa, né? E é cheio de casa no meio do mato, tem prédio agora, tem antenas parabólicas, tem um monte de coisa lá, tudo lá, aquilo lá é sinônimo de intervenção na natureza, tá? Só que quando é para beneficiar os seres humanos, ninguém critica, né? No máximo vai ter um eco-chato que outro, um ecologista, um ambientalista que outro dizendo, não deveria ter feito construção ali, não deveria ter feito uma queimada aqui assado, né? Mas os propósitos, as preocupações são sempre ou o ambiente, as ecologias, essa coisa abstrata que ninguém entende, né? Ou o ser humano, né? Só tem que beneficiar ou o meio ambiente de forma abstrata ou o ser humano, né? Quando a gente fala que, dá pra gente fazer intervenções na natureza também para beneficiar os animais, aí, meu Deus, veganos fundamentalistas, que horror, né? Então, não é uma discussão simples do tipo, querem matar os leões de fome porque eles não vão mais poder caçar, não vão mais poder comer carne, etc. Não é simplista assim, tá? Mais uma vez, Oliver, se tu vai criticar de forma simplista sobre essa questão dos sofrimentos dos animais selvagens, eu sugiro, vai ler lá, que eu vou deixar aqui no card, tá? O meu podcast com o Luciano Cunha, tá? Da ONG Ética Animal, ele é um filósofo da ONG Ética Animal, que a gente fala sobre o sofrimento de animais na natureza e como esses argumentos já estão bastante avançados e como talvez daqui a um tempo as pessoas comecem a ver esse assunto de forma mais caridosa e as próprias pessoas comuns, que geralmente opinam sobre qualquer assunto de forma aleatória, e aí pessoas como o Oliver vão lá criticar pensando que isso é o vegano bem informado, né? As pessoas comuns, elas geralmente vão falar merda sobre esse assunto também, mesmo que elas defendam que isso deveria ser praticado, tá? Mas quer falar sobre essas questões aí de tipo intervenção ambiental para beneficiar os animais, né? Então venha ver esse podcast comigo e o Luciano Cunha, ou vá atrás do professor Luciano Cunha nas redes sociais, que ele está prontamente, atende, ele ministra cursos pelas universidades, né? E eu tô aí também para tentar esclarecer essas dúvidas. É um tópico muito delicado, eu sei, mas também é um tópico importante para pessoas que fazem estudo de ponta sobre esse assunto para descobrir, será que dá para fazer alguma coisa a respeito ou será que a gente deve simplesmente se afastar de intervenções na natureza para beneficiar os animais, né? Eu diria que há boas razões para a gente intervir na natureza quando essas intervenções já estão ocorrendo para beneficiar os humanos. Aproveita a intervenção que já está sendo feita, né? Faz uma modificação que outra para beneficiar também os animais. Dá para fazer, há evidências disso, tá? Mas vamos ver aqui o que ele acha, ele previu isso no passado, porque o Oliver tem ideias incríveis, né? Ele conhece os veganos antigos, os veganos novos, né? E agora ele profetizou que os veganos estão fazendo isso aí. Vamos ver o que ele vai falar aqui. Como vocês bem sabem, esses são aí animais predadores, não é? Que matam pra comer aí as suas presas. E são o que esses animais que eles pegam? Gnus, búfalos, girafas, zebras, normalmente aqueles que estão classificados aí como mamíferos / herbívoros. Eu tinha falado há muito tempo, eu falei num sentido de zoeira, falando assim, se as coisas continuarem assim, daqui a pouco eles vão se incomodar com a cadeia alimentar, bicho. Eles vão se incomodar com os animais carnívoros e tal. E na época, alguns veganos... Um ponto aqui. O veganismo, em geral, tá? Ele não diz respeito a intervenções na natureza. Isso é interessante ressaltar, porque o veganismo, ele é basicamente diminuir ou acabar com a exploração que nós humanos fazemos contra outros animais. Ou seja, tu tá além do veganismo, tu já partiu para além do veganismo quando tua preocupação começa a ser com o sofrimento dos animais na natureza. O veganismo não tem a ver com o sofrimento dos animais na natureza. Quando tu te preocupa com esse tipo de sofrimento, que é um sofrimento muito maior, tá? Muito maior, há muito mais sofrimento na natureza do que com a exploração dos animais domésticos, né? Quando tu te preocupa com isso, tu já partiu para além do veganismo, tua preocupação já é uma preocupação mais com de ética animal, com biologia do bem-estar, né? É uma coisa que tu vai pensar de uma forma mais científica, tá?
E algo mais tal a ver com o meio ambiente, de forma mais, talvez às vezes até ver com um pouco das questões climáticas, mas acima de tudo, tu vai te preocupar com aqueles animais individuais que estão lá, seja abandonados pelas dificuldades do acaso, seja até por algum tipo de mudança antropogênica que o ser humano fez, interviu lá na natureza, destruiu alguma coisa, destruiu seus habitats, enfim. Então, em regra, não é pra gente esperar que veganos se preocupem com os animais na natureza. Em regra, tu vai ver que os veganos o importante é acabar com a criação intensiva e extensiva de animais que nós humanos fazemos e deixar os animais livres para fazerem o que quiserem, inclusive para serem mortos cruelmente por outros animais, né? Veganos geralmente vão pensar assim, tá? Mas acadêmicos que estão estudando ética animal frente à questão do sofrimento dos animais selvagens já estão para além do veganismo. Eles já superaram, já tomaram o veganismo como algo muito bem aceito racionalmente, né, de forma científica, inclusive, né, e estão se preocupando com outras coisas que a gente poderia fazer, que a gente deveria estudar. A área da biologia do bem-estar é uma área cada vez mais interessante para poder entender o fenômeno dos sofrimentos dos animais selvagens, só para dar uma ideia aqui, né, a gente estima em cerca de 1 quintilhão de animais existentes na natureza. Animais criados de forma para exploração humana, temos os terrestres, cerca de 60 a 80 bilhões, tá? E animais marinhos, cerca de 1 a 3 trilhões, tá? Soma-se esses animais que são explorados para o nosso consumo, né? Esses bilhões e mais trilhões aí que a gente usa para consumir, para usar das mais variadas formas para os humanos, isso dá cerca de 3 a 6% aí do total dos quintilhões, do 1 quintilhão aí de animais que são explorados na natureza. Isso dá cerca de 3 a 6% dos animais que são mortos ou sofrem de forma cruel na natureza, ou seja, estatisticamente, de forma numérica mesmo, né, objetiva, tu vai ver que o sofrimento dos animais na natureza é muito maior. Só que a gente não percebe esse sofrimento porque a gente não tem contato com eles, nós criamos uma sociedade que deixa esses animais à parte. Então, quando tu segue princípios morais como tentar reduzir o sofrimento no mundo, o sofrimento de animais humanos e não humanos, tu vai perceber que existem razões para a gente tentar fazer algo a respeito para diminuir, para reduzir, ou mesmo suprimir o sofrimento de animais que não são humanos, mesmo na natureza. Tá? Porque não existe um critério moralmente definitivo de que só devemos ajudar os animais que convivem conosco, né? Tal como não existe o critério definitivo de que só devemos ajudar os humanos que convivem conosco, né? Existem humanos lá na África setentrional que a gente deveria ajudar também, se a gente pudesse, sabe? Sei lá, os caras lá da tribo sentinela do norte, lá pelo norte da Índia, lá, também, se a gente pudesse fazer algo a respeito, por que não, sabe? Quando é humano, a gente aceita a ideia de tentar ajudar os humanos na natureza ou que estão se ferrando, mesmo que a gente não conheça eles, a gente não tenha nenhum contato, né? Mas quando é animais, não, vai acabar criando desequilíbrio ecológico, meu Deus, olha só, fundamentalista religioso, né? É esse tipo de mentalidade antropocêntrica, nessa era do antropoceno, né? É isso que a gente chama de ideias especistas, né? Que o Oliver demonstra aqui, e é comum as pessoas demonstrarem, né? Esse tipo de coisa que os veganos e mesmo os estudiosos de ética animal vão criticar. Então, qualquer crítica que seja feita a essas críticas anti-especistas, as críticas que eu e outras pessoas fazemos, se quer criticar o que a gente fala, pelo menos tenta entender o que a gente fala, tá? Vamos ver se ele entende. Que estavam no grupo falaram, isso daí é absurdo, pô, tu tá falando, pô, isso daí não tem nada a ver, isso daí é o mundo animal. Falei, beleza, isso foi naquela época. Porém, hoje parece que essa zoeira que eu falei lá atrás pode estar começando a se tornar realidade. Bem, já... Essa zoeira de se preocupar com os animais que estão sofrendo na natureza, ela já é realidade faz um tempinho, tá? Não é hoje, 2020. Tá? Hoje, em 2020, talvez seja muito mais comum o acesso, né, a esse tipo de raciocínio, porque nós estamos numa internet, mundo digitalizado, globalizado, tá? E as pessoas, mesmo as pessoas comuns, leigas, que também não sabem do que estão falando, elas vão emitir opiniões mais ou menos que dizem respeito a isso, né? E aí a gente vai ver essas coisas no Facebook, no Twitter, etc. E vai dizer, olha, é isso que os veganos pensam. Olha só, essa pessoa anônima, aleatória que disse defender o animal dessa forma assim. Então isso é o que os veganos pensam. Enfim, vamos ver aqui o que os veganos pensam, né? Já faz tempo que eu vejo algumas manifestações aí de pessoas revoltadas com animais carnívoros, dizendo que odeiam crocodilos, que odeiam leões, tigres, ursos. Eu já vinha vendo esse tipo de reação, porém eu ignorei. Eu pensei, cara, em todo grupo tem aquele grupo mais radical que fala besteira, que fala merda. Então,
Tu odiar animal carnívoro, cara, realmente, isso aí não faz sentido. Tu odiar um animal que é da forma como ele é. Tal como, sei lá, de certa forma, tu seco da forma que tu é, não é um motivo de ódio, né? Teria que ter feito alguma coisa que, de fato, vá provocar um ódio que seja bem fundamentado. Da mesma forma, eu diria pros próprios seres humanos. Se o cara é psicopata, se o cara é pedófilo, tem a condição da psicopatia ou da psicopatia ou da pedofilia, tá introjetado no cérebro dele aquilo, né? Eu não vou odiar o cara pela forma como ele é, né? O que a gente tem que fazer é tentar mitigar o comportamento dele, né? A gente tem que tentar evitar que ele cause sofrimento a outros. E a gente aceita isso muito bem no reino humano. A gente aceita que quando o cara é diagnosticado como psicopata, ou mesmo sociopata, um cara que é diagnosticado como pedófilo, né? A gente deveria não matar ele, não acabar com a vida dele, destruir sua reputação ou qualquer coisa do tipo. A gente entende, nós devemos tratar esse ser individual, né? Por mais que ele sofra de um problema que vai ocasionar problema a outros, ele ainda assim é vítima da sua condição. Ele não consegue fugir disso. Nós devemos encontrar um meio de tratá-lo para evitar que ele cause mais sofrimento no mundo. E se esse raciocínio é muito bem aceito no reino humano, o que impede a gente de aceitar esse raciocínio no reino animal, né? Os carnívoros, eles têm uma condição de necessidade, pelo menos quando eles estão soltos na natureza, necessidade de provocar a morte de outros animais para que eles possam se alimentar, né, e continuar existindo, né? Existe alguma forma da gente mitigar esse comportamento, né, de causar dor a outros animais, né? Se existe, será que a gente deve fazer isso, né? Enfim, essas são questões básicas que a gente vai tratar, vai tentar discutir quando a gente está estudando ética animal sobre o sofrimento dos animais selvagens. Não são questões absurdas, são apenas perguntas e a gente vai tentando delinear elas, né? Quando as pessoas pensam, é muito óbvio que a gente não deve fazer nada a respeito e deixar os animais carnívoros matarem quando eles têm fome, né? As pessoas não dão as razões pelas quais isso é óbvio, né? E nós, na filosofia, precisamos das razões, nós precisamos dos argumentos. Sem argumentos, tu não faz filosofia. Simplesmente dizer, é absurdo se questionar sobre se os animais podem deixar de comer carne quando eles são carnívoros. Se tu acha que isso é absurdo, bom, traga os argumentos, né? Não apenas assuma que é absurdo. Se tu assume que é absurdo, a gente na filosofia chama isso de petição de princípio. Tu já parte do ponto de que é absurdo e tu não prova ele. Tu apenas assume que ele é verdadeiro. Isso é falacioso. Não é verdade apenas porque tu assumiu que é verdade, tá bom? Então não vou generalizar falando aqui que todo mundo pensa desse jeito, porque é uma coisa tosca. Isso aí devem ser só 1 ou 2 malucos que estão falando essas besteiras. Porém, de uns tempos pra cá eu venho percebendo que esse tipo de comentário, esse tipo de reação negativa com os próprios animais, algumas pessoas estão se incomodando até com o que eles se alimentam. Isso é coisa do satanás? Eu vi um vídeo de leões caçando, leoas no caso, né, caçando uma girafa, e a girafa estava lá tentando proteger o seu filhote. E vocês sabem que isso é natureza, isso é normal. É uma parada que é um pouco chocante pra muitas pessoas, porém sabemos que aquilo dali tem uma importância, o lance da cadeia alimentar, o caso de controle de massas de animais lá na savana africana, enfim, tem uma série de coisas importantíssimas e uma razão pela qual o leão precisa caçar. É bem curioso isso de uma razão pela qual o leão precisa caçar. Existem sistemas ecológicos e nós devemos usar o leão como uma espécie de caçador que vai fazer controle populacional, né? Isso me lembra daquelas situações em que existe uma tribo de leões morrendo de fome, né, em determinado local, né? Eles não estão conseguindo caçar ou não tem muitos animais para comer porque eles estão disputando com outros caçadores que são humanos, que vão lá e matam aqueles animais, zebras, búfalos e outros animais. E aí, em defesa dos pobrezinhos dos leões, né, que não podem morrer, a gente tem que defender os leões, afinal eles ajudam a ecologia, ou sei lá, eles são animais bonitos, é o rei da floresta, ou o que for. Aí porventura se decide, vamos pegar 4.000 zebras de um outro lugar e levar lá para onde esses leões vivem para eles poderem caçar? Vamos, tudo bem. Esse tipo de situação acontece e é uma intervenção humana, porque a natureza pela natureza designou esses leões que não estão conseguindo caçar, né, e não existe comida suficiente para eles onde eles vivem, eles não conseguem migrar para outros territórios. Bom, parece que estão fadados à morte. Nesse tipo de situação em que tu prioriza ou tu força a morte de outros animais para alimentar os leões, tu tá intervindo na natureza, tá? Tu tá simplesmente escolhendo quais animais vivem e quais animais morrem, né? Não seria diferente de um vegano dizer que o leão tem que morrer para a zebra continuar viva. Não seria, é a mesma coisa, tu só escolheu o outro lado do time. E
constantemente isso é feito. Quando tu entende que uma espécie ela merece uma atenção especial, ela deve continuar existindo, é uma espécie ameaçada de extinção, né? Tu tenta fazer esforços para que ela não seja extinta apenas porque é uma espécie rara, ou uma espécie bonita, uma espécie que os humanos se importam. Apenas por isso. Aí tu vai lá e mata um monte de zebra para poder botar uma tribo de 20 leões e continuar vivendo. Coisa que não seria necessária se não existissem caçadores disputando com esses leões, né? Mas, né, se o cara caça, cada um com seu cada um. Cada um com seu cada um, perfeitamente. Cada um com seu cada um é preferência daquele ser humano ali. Ele pode caçar, pode matar os leões que ele quiser, pode matar os rinocerontes para tirar o marfim, pode matar as girafas, as zebras, os búfalos, né? Cada um com seu cada um. Razão pela qual os predadores, os que matam esses animais aí, mamíferos / herbívoros, tem uma razão pela qual eles matam. Não é só porque eles estão com fome, eles precisam se alimentar desses animais. É toda uma questão de controle também. Eu tenho visto aí a revolta de algumas pessoas com a natureza simplesmente porque a natureza está sendo a natureza. Revolta pelo fato dos leões estarem caçando para se alimentarem e alimentarem os seus filhotes. Agora, os leões estão errados porque são carnívoros. Eu não tô louco! Bem, está aí, na primeira print, como vocês estão vendo, é um trecho do vídeo onde as leoas estão atacando uma girafa. Isso não é uma coisa muito normal, por favor, gente, é uma coisa muito comum. Os leões matam pra se alimentar. Já que vocês não têm professor, não sei o que os professores desse tempo estão fazendo. Na verdade eu sei, porém eu não vou entrar em detalhes. Eu, pelo menos aqui, eu sou professor, tá? Tenho todas as credenciais, já trabalhei como professor. Eu sei, pelo menos, que eu, enquanto professor, estou aqui tentando educar pessoas como o Oliver, que tentam fazer alguns raciocínios estranhos sobre uma questão tão urgente, né? E nesse caso aqui das pessoas olharem uma girafa sendo atacada por leoas, isso desperta certos sentimentos empáticos no ser humano. Tal como despertaria se a gente visse, inclusive tem um vídeo, não sei se eu consigo colocar aqui, tem um vídeo de uma leoa, tá? Que ela é atacada por várias hienas, tá? E as pessoas não disseram que tem que acabar porque é o carnívoro. Os dois são carnívoros, hienas e leoas, um come o outro quando pudesse precisar. Nessa postagem, a maioria dos comentários era justamente, meu Deus, que as hienas são cruéis, eu não gostei dessa situação, né? Não é legal ver a leoa sendo morta dessa forma. Claro, no final do vídeo chega outras leoas e se safam, mas foi uma briga feia. Algumas pessoas comentando, nossa, a natureza é incrível, não é mesmo? Olha que uau, imagina presenciar isso de forma presencial, né? É uma coisa assim totalmente tosca. Tu pensar que o ser humano deveria simplesmente aceitar esse tipo de situação porque é a natureza. Nós não aceitamos esse tipo de situação porque nós temos certos sentimentos tribais, empáticos, né? Sentimentos que quando a gente se reconhece com alguém próximo, né? E aqui quando a gente vê o vídeo a gente cria uma proximidade porque existe um reconhecimento da dor, do sofrimento, de algo pelo qual o outro que a gente está assistindo está passando, né? Nós temos isso que é despertado na gente e isso também é a natureza. A natureza faz a gente ter esse impulso altruísta. O altruísmo é natural. Vai pesquisar sobre a própria evolução do altruísmo. O altruísmo interespecífico é mais interessante ainda, na verdade. Mas, enfim, é esperado que as pessoas vão ficar putas quando elas veem uma situação dessas em que um ser vai ser trucidado, morto por outros seres, né? E vai morrer apenas para satisfazer outros seres, né? É uma merda em todas as circunstâncias, porque os seres que estão participando daquilo eles estão sofrendo. As leoas que estão tendo que caçar, elas estão sofrendo frente à sua própria condição de ter que se esforçar tanto para se alimentar, né? Porque se elas não precisassem caçar, né, provavelmente elas não iam ficar matando animais loucamente aí. Talvez se elas tivessem um banquete, um supermercado de carnes artificiais de laboratório, tal como o ser humano pode vir a ter um dia, a gente já tem o supermercado, né? Se tivesse supermercado só para as leoas, provavelmente elas não iam estar matando girafa. Por mais absurdas que essas ideias sejam, a gente aceita elas perfeitamente no mundo humano. Nós aceitamos que nós devemos nos escandalizar quando nós vemos um tipo de injustiça, né, um tipo de crueldade contra outro ser humano que está sendo morto por leoas, ou por ursos, ou por qualquer outra coisa. Nós intervimos e vamos defendê-lo. Nós não deixamos que o carnívoro se aproprie e mate aquele ser humano, né? Por quê? Porque é humano, né? Mas ninguém fala, mas e a natureza, né? O cara vacilou, fazer o quê, né? A natureza. Vê que a nossa
preocupação ela é muito seletiva, né? A gente vai designando as coisas por espécie. Só porque a girafa não é da mesma espécie que nós, então é absurdo tu se preocupar com a girafa, achar que ela está sendo injustiçada de alguma forma, achar que ela merece continuar vivendo. O mesmo raciocínio nos levaria a crer que é absurdo tu se preocupar com a leoa quando um monte de hiena ataca ela para matar, para comer ela viva, porque as hienas, elas não matam antes, elas vão comendo e tirando pedaço enquanto o animal tá vivo. O bagulho é bizarro também, mas é a forma como a evolução entendeu que as hienas seriam mais eficientes, até porque elas andam muito em bandos, né? E se elas precisassem matar antes, ia ter uma grande disputa tribal para ver quem fica com o prêmio. Então, na dúvida, tu já garante tua mordida ali. Mas vamos ver as críticas do Oliver Noronha. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Os leões não matam porque eles querem matar, eles matam porque tem que comer. Os leões acham que tem que comer, no mínimo, acho que são 7 quilos de carne por dia. E isso daqui não é uma coisa pra gente olhar com tristeza. Nós precisamos agradecer que ainda existem leões e que eles estão fazendo basicamente um trabalho para que a cadeia alimentar continue funcionando. Isso daqui é a mecânica da natureza, uma coisa normal, precisa acontecer. E aqui... Esses raciocínios ecológicos são tão bonitinhos, né? Porque nós devemos agradecer que existem leões, tal como a gente deve agradecer que existem caçadores, a gente deve agradecer que existem das mais variados seres, que, sei lá, vamos agradecer que existem parasitas, vamos agradecer que existem mosquitos, vamos agradecer que existem vírus e bactérias, porque eles ajudam a fazer controle populacional, vamos agradecer ao coronavírus, ele aí que matou 125 mil brasileiros, que a gente tá com uma superpopulação de brasileiros mesmo, né? Então tem que agradecer a mecânica natural da natureza. É incrível. Melhor argumento. Vi um comentário do Will, um gênio, sem dúvida. Esse cara aqui deve ser muito inteligente, bicho. Ah, mano, eu cagava pro ciclo da vida, ia lá e descia a paulada nas leoas. Pô, cara, isso eu gostaria de ver realmente. Você indo lá com um pedaço de pau no meio das leoas, pra ver no que ia dar isso. Realmente você ia chegar lá, as leoas iam morrer de medo de você com um pedaço de pau na mão. Miserável, é um gênio. Ah, mano, eu cagava pro ciclo da vida, ia lá e descia a paulada nas leoas. Cara, se o cara é um gênio mesmo, que não ia... Não faz nenhum sentido esse comentário do Will aí. Quer dizer, ele até pode tentar fazer isso, mas provavelmente ele ia tomar uma ruim, né? Nas leoas já são maiores e são mais pesadas e mais fortes que o cara, e tem dentes que são de fato carnívoros. Os dentes deles são essas dentinhas de merda que não são carnívoros, tá? Mas tudo bem, né? Algumas pessoas vão dizer besteirol na internet, né? Seja o Will, seja o Oliver, seja outras pessoas. um sujeito desse pra mim é um perigo, cara. Um sujeito desse pra mim não poderia ter porte de arma nunca. Porque ele vê uma cena dessa, ele vai querer matar os leões, cara. E por que vai matar os leões? Porque ficou maluco. Ele pensa que isso daqui que a gente tá vendo na imagem é uma coisa ruim. Um sujeito desse, bicho, não é brincadeira, deve estar cheio de cocô de pombo na cabeça. Só pode. Aquela imagem ali da girafa e as leoas, eu também não diria que é uma imagem ruim, né? Eu diria que é uma situação que causa sentimentos ruins nos seres humanos, como a vontade de descer paulada nos outros animais, né? O que a gente tem que entender é que a natureza, ela, vista aos olhos humanos, ela deve ser compreendida como amoral. Ou seja, não dá para sempre dizer que existe o certo e o errado a partir daquilo que brota na natureza, tá? Até porque, filosoficamente falando, a gente chamaria isso de falácia naturalista, tá? Nessas situações de natureza, de morte de animais, etc e tal, a gente só pode atribuir moralidade, ou seja, um senso de certo e errado, quando o animal que pratica o ato, ele reconhece alguma ideia de certo e errado. Então, a moralidade, ela geralmente é tida como ou intencional ou consequencial, né? Nessa situação em que as consequências de aceitar essa moralidade, né? Aceitar que as leoas matem uma girafa, ou o que for, né? Se tu for pesar pelas intenções, tu vai dizer, não existe exatamente, provavelmente não existe uma intenção da leoa, nem da girafa, de matar um ou outro apenas porque, sei lá, quer causar prejuízo, né, ao outro. Geralmente, a gente assume que essa noção de causar prejuízo, de causar dano, essa noção de que seria injusto ou errado causar esse dano, essa noção não ocorre geralmente nesses animais, tá? Mas essa noção ocorre nos seres humanos. Nós conseguimos entender que, em regra, não é legal causar dano aos outros animais ou outras espécies, ou mesmo a outros humanos. Então, nós que temos capacidade de raciocínio moral, nós deveríamos, inclusive, aplicá-lo para outras espécies. Nós devemos entender que, de fato, se aquela situação da leoa e da girafa é uma situação que eu deveria não intervir, ao menos a situação de caça, de eu matar a leoa, de eu matar a girafa, é uma situação que eu não deveria fazer, dada a minha capacidade de raciocínio moral, né? Mas pelo menos pela estética aqui do Oliver, tá falando de porte de arma, eu não sei, desenhando aqui pelo estereótipo, até pelo chapeuzinho dele, pela roupa, eu diria que ele é do tipo caçador,
Que ele é do tipo que, controle ecológico da natureza, vamos matar uns rinocerontes, né? Vamos matar uns antílope, né? Ele me parece um estilo meio caçador, tá? Então eu acho que ele seria contraditório aí, né? Se ele fosse presumir essa coisa da amoralidade na natureza, reconhecendo a moralidade do ser humano. Mas, enfim, é uma questão muito complicada, pessoal. Isso aí dá muito pano pra manga, tá? Na sequência do comentário dele, teve uma mulher lá que concordou, vou mostrar aqui pra vocês. Will, o primeiro comentário decente, qual eu me identifiquei. E quando eu falo... Bom, temos aqui o Will e a Kathleen, tá? E para o Oliver, eles são representantes de veganos. Eu não sei nem se ele conferiu se eles são realmente veganos, né? Bom... Pessoal que são veganos, eu fui na publicação da maioria deles, são alguns poucos aqui que não são, tá? Mas a maioria deles, pelo que eu fui ver lá na publicação, era tudo vegano, bicho. A pessoa não se contenta em ter um estilo de vida, ela acha que toda a estrutura da cadeia alimentar, toda a estrutura da natureza tem que ser mudada por causa do pensamento dela, por causa do estilo de vida dela. Interessante como ele concluiu que essas pessoas são tudo veganas. Eu acho que ele foi no Facebook do pessoal e viu ali, compartilhou uma coisa sobre animais, ou defendendo animais, etc. Portanto, esse cara é vegano, né? Não sei, não fez nenhuma pesquisa de opinião pública, não foi perguntar se tu é vegano, etc e tal, né? Mas tudo bem, não importa certificar de que ele tá criticando pessoas que de fato são o que ele assume que elas são. O importante é fazer vídeo e ganhar visualização e dar treta, né? E ganhar dinheiro. Você sentir pena, você ficar sentido porque, uma girafa tá sendo atacada, tudo bem, é válido. Agora você querer interromper o ciclo natural das coisas por causa de um estilo de vida próprio, por causa de uma filosofia tua, meu irmão, realmente é um tipo de pensamento que beira a insanidade, né? Mas isso já é feito com os caçadores, cara. Por que os veganos é insano, né? Nossa, é insano tu intervir na natureza pra salvar os animais, né? Pros caçadores, o estilo de vida dele, a filosofia pessoal deles é vamos matar animais pra controle populacional e pra poder tirar aquela carne, nos alimentar, etc. É uma filosofia do caçador. Ele tá indo na natureza e tá impondo isso aos outros animais, né? Vamos ser coerente e consistente aqui com os nossos princípios e dizer que os dois estão errados, tanto os caçadores quanto os veganos que assumem que a intervenção na natureza é algo que deveria ser feito para beneficiar os animais. Eu duvido mesmo que o Oliver pense dessa forma, né? Realmente duvido, né? Mas vamos ver. Na minha opinião. Vamos continuar que tem mais coisa linda aqui pra gente analisar. Olha aqui, ó. Comentário lindo da Bianca aqui, ó. Não terminei de ver, mas já tinha visto esse vídeo antes. E no final a girafa deu nas leoas e foi embora. Sei que tem o lado de quem ficou com fome também, mas achei bom que ela saiu bem. É claro que se a natureza e as duas coisas nós não devemos ver como algo ruim. Se as leoas vão lá e conseguem fazer da girafa o seu alimento, não é uma coisa ruim. E se a girafa também conseguiu sair, conseguiu sobreviver, também é uma coisa boa. Isso é natureza. Porém, não pode haver... Coisa boa, tá, pera, não é coisa ruim, é diferente de ser uma coisa boa, tá? Aquilo que eu falei, da questão amoral. Amoral, não é imoral nem moral, tá? Tem moralidade, amoralidade e imoralidade. Moralidade geralmente a gente entende como algo que deve ser feito ou algo que é entendido como bom, algo que é recomendável. Imoralidade, com I, é algo que a gente entende que não deve ser feito, que não é recomendável e que é ruim ou que é mal, tá? A moralidade, com A, né? É já a exclusão da moralidade. Não existe um critério que a gente poderia definir aí como algo que sendo bom ou ruim, tá? Então ele se perdeu aqui nas palavras, mas em geral a gente assume a natureza como sendo amoral. Não existe um padrão para a gente poder dizer na natureza que, pelo menos do reconhecimento dos animais que estão agindo ali, que eles poderiam se guiar por algum tipo de noção de certo e errado. No caso da natureza, a gente não pode assumir nem que é ruim que as leoas se alimentaram, né, e mataram a girafa, nem que é ruim, né, que a girafa saiu ilesa e conseguiu fugir das leoas, né. Também a gente não pode aceitar que é bom uma situação, nem que é boa a outra. Não existe bom e ruim nesse sentido, entendeu? De forma alguma, nem sequer passar pela nossa cabeça interromper. Pera aí. Estamos falando de natureza. Natureza me lembra verde. E... Bom, pessoal, no meio do vídeo ele botou uma propaganda, então pulei aqui. Luísa concordando aqui com a Bianca, olha só o que ela escreveu. Que bom você contar o final feliz da história. Fiquei muito angustiada. Essa coisa de cadeia alimentar é muito cruel. Alguém já falou pra essa Heloísa aqui, se ainda que não tivessem leões caçando lá, vocês acham que não ia ter morte no mundo animal, não? Os búfalos se matam por uma fêmea. Tem briga também entre as girafas lá, briga entre rinocerontes, os bichos se matam às vezes por causa de fêmea, por causa de território. Os bichos se matam, eles se estranham, independente de ter um predador ou não. Mas aí você vai falar isso pra pessoa, e agora? Não são carnívoros, estão caçando ninguém, mas estão se matando do mesmo jeito, e agora? Vai ter que sentar alguém lá com um livro e educar os animais também? Continuando. Varoa... Comentários meio aleatórios, né? Crueldade e violência, isso existe de fato no reino animal. Acabei de falar também sobre isso ali na questão dos animais na natureza. 1 quintilhão de animais com sofrimento. Isso é uma escala muito mais gritante. A gente não tem noção do que é isso. A gente realmente não consegue nem imaginar quantos zeros tem no 1 quintilhão, né? Nessa estimativa razoável, né, de animais, né? A gente conta aqui os artrópodes e os
aracnídeos também, a gente poderia contar aqui. Mas, em geral, a gente tem que aceitar que, de fato, é sensato a preocupação dos seres humanos em diminuir a crueldade. Nós somos projetados para evitar esses tipos de situação de conflito, né? Em regra, o ser humano normal, ele não gosta de situações de violência. Em regra. Claro, vamos ter seres humanos que vão ser entendidos como com um distúrbio, né? Situações de violência praticada contra si, né? Ou contra outros com os quais ele se preocupa. Em regra, a gente não gosta disso, não é à toa que existem instituições de justiça, de polícia, de segurança, né? E inclusive de educação, né? Para a gente evitar e mitigar violência no mundo. E se ele mesmo falou no vídeo lá que ele aceita, que ele entende que as pessoas pessoalmente não vão gostar dessas situações, né? Não é exatamente algo que, sabe, vá ter muita razão para criticar que a mulher mostre que ela tá chocada com aquilo, que ela não gosta, que ela gostaria que não fosse assim. É razoável esperar que as pessoas gostariam que não fosse assim. Pessoas saudáveis preferem que uma situação de crueldade, de violência, ela seja diferente, né? E a gente prefere isso da maioria das situações, especialmente nas situações humanas. Mas quando se prefere que isso aconteça no reino animal, meu Deus, vegano fundamentalista, uau! De Deus. Vamos ver aqui o que a varoa de Deus escreveu. Não curto essa cadeia alimentar. Muito por isso ser desumano, que de humano isso não tem nada. Maltratam o judio e matam os animais, independente do motivo que seja. O leão está sendo desumano porque tá matando uma girafa. Mas peraí, o leão é o quê? O leão é um felino ou é um humano? Não sei. Pelo amor de Deus, você é uma varoa de Deus e não gosta da cadeia alimentar? Vou te falar uma coisa, uma novidade aqui, varoa de Deus. Quem criou a cadeia alimentar foi Deus. Você não leu o básico, não? Tu não tem Bíblia na tua casa, não? Se você... Você não leu o básico, não? Você não tem Bíblia na sua casa, não? Bom, isso é o básico, né? O básico pra gente pensar sobre ética animal, sobre a consideração moral que a gente deve dar aos animais, é ler a Bíblia. Tá bom. Você não tem? Manda uma mensagem pra mim lá no Instagram que eu vou mandar uma pra tua casa, tudo bem? Coitada, ai gente, a cadeia alimentar é horrível. O cara já tem um naipe de caçador. Eu tô vendo que é um fiel temente a Deus, que lê a Bíblia e que dá a Bíblia de graça pros outros. Bom, certamente é uma pessoa muito bem intencionada, né? Que se preocupa com os animais. Não à toa ele quer que os animais se matem na natureza, né? Horrível. Não gostei de estudar, porque sempre tendo que morrer pra alimentar o outro. Cara, eu não chamo mais as escolas hoje em dia de escolas, não. Pra mim é lavagem cerebral. O jovem entra na escola pra aprender, pra saber o porquê que a cadeia alimentar funciona assim, por que o reino animal tem essa mecânica. Onde é que será que vai dar isso? Será que daqui a pouco vão fazer leis pra proibirem os leões de caçarem? Mas é isso que os jovens aprendem em geral quando falam de aulas de biologia. Fala bastante sobre cadeia alimentar, que na verdade não é tida mais como aquela pirâmide que no meu tempo era feita, né? O ser humano no topo e os animais ali nas bases. É um ciclo. É um grande ciclo que tu não tem definição de quem tá no topo, até porque não existe topo. Em regra, os alunos variados vão aprender a mesma coisa, mais ou menos hoje em dia, de que existem definições no reino animal, né? Não é à toa que existe o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral, essas coisas são estudadas de forma básica, tá? Só que quando a gente se preocupa com a forma como o mundo animal, o mundo da natureza né? Isso não deixa de ser uma preocupação natural dos próprios seres humanos. Não é porque a gente aprendeu na escola que logo a gente está violando a natureza. A verdadeira divisão que a gente deve ter aqui quando a gente está sendo racional o suficiente para ver o que é relevante nessa divisão, né? Não é a divisão entre natureza e cultura. Não, tá? É a divisão entre natural e sobrenatural, tá? É a divisão entre aquilo que é a natureza e aquilo que a Bíblia do cara aí tá dizendo, tá? Então, claro, a própria Bíblia é uma construção cultural, é uma construção possibilitada pela natureza, né? Se a natureza não permitisse ao homem escrever, ter ideias e passar essas ideias ao longo das gerações pela escrita, né? Não existiria a Bíblia, porque a natureza não permite. Então, tudo que existe, que é visível, que a gente pode encostar, que a gente pode falar em termos de criticar e talvez pedir para que o outro mude, tudo isso é natural, tá? Sobrenatural, para além da natureza, é alguma coisa mística, alguma coisa que a gente não compreende, né? A própria incapacidade de compreensão de alguma coisa para além da natureza, a gente poderia classificar aqui como sobrenatural. Então, Oliver, não é simplesmente a natureza funciona assim e tem que respeitar a forma como a natureza funciona. Cara, a natureza funciona de tal forma que me permite, Alisson, criticar esse teu vídeo ruim, tá? E isso é a natureza falando. A natureza permite essa grande profusão de ideias, né? A gente tem uma área chamada genética, né? Tem uma outra área chamada epigenética, que vai fazer essa preocupação dos genes com o ambiente, né? E tu tem uma outra área ainda, que é discutida, né? Que vem lá desde o gene egoísta do Richard Dawkins, né?
que é a ideia de memética. Sabe os memes que tu usou aí no começo, tem a ver um pouco com isso, mas acima de tudo, o meme seria como um gene, só que o meme é algo que é memetizado ou mimetizado, né, em diferentes culturas, como termos, ideias, religiões, né, isso são coisas que são passadas para outras gerações, inclusive pode-se dizer que epigeneticamente, tá? Então qualquer crítica que qualquer vegano faça às tuas ideias, isso aí é totalmente natural, tá bom? Tigres, os ursos, crocodilos, vão obrigar os bichos a viverem só de leite, vão ensinar o leão a comer repolho. Eles só ficam filmando e não fazem nada para ajudar as girafas. O amor vem em primeiro lugar de tudo. Este é um verdadeiro dom. Parei por aqui, pessoal. Eu também não gosto de tipo o amor. Veganismo não é sobre amor, tá? Não é amor aos animais, não, tá? Veganismo é a gente fazer o que estiver na medida do possível e praticável para diminuir, reduzir ou acabar, né, com a exploração de animais não humanos, animais tipificados como sencientes, tá? Procurem o termo aí, senciência, tá? Ou vejam lá a definição de veganismo na Vegan Society. Caras, realmente é de se parar aí, né? Eu mesmo já estava a fim de parar esse vídeo antes, já vou parar aqui agora também. Essa é toda uma situação bem curiosa, né? Porque as pessoas que não estão muito familiarizadas com o que é, de fato, o que significa veganismo, elas vão criticar, sei lá, tirando da bunda, né? Qualquer ideia, né? A bunda aqui, a bunda da pessoa é a cabeça, né? Porque a cabeça humana também vai depositar no mundo várias excrescências naturais, porque a gente aprende errando, né? A questão é se as pessoas que estão percebendo os seus erros ao criticarem alguma coisa, elas de fato vão melhorar, né? Num processo de adaptação, processo evolutivo de tentativa e erro e de adaptação aos novos tempos que estão chegando. E esses novos tempos, né, eles são veganos, né? O futuro é vegano. Mas eu vou ficando por aqui então, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seus comentários aí, bora discutir. Vou tentar trazer mais reacts. Daqui agora eu tô trabalhando no hospital, tô de auxiliar administrativo, daqui a pouco tô indo lá pro trabalho. Tô gostando bastante da experiência nova, mas eu quero também trazer mais conteúdo para cá. E, infelizmente, uma forma porca de conteúdo que existe são os vídeos react, né? Dado que eu não tô com muito tempo para isso, eu vou ter que ficar assistindo vídeos ruins assim, como esse do Oliver, e trazer esse conteúdo aí meio aleatório para vocês, tá? Então, um forte abraço, espero que se inscrevam, curtam o vídeo e sejam membros aqui do canal para dar essa força aí, porque estamos precisando de vozes de ética animal na internet, tá? Mais vozes veganas de fato, mas precisamos, acima de tudo, de vozes que estudam de forma filosófica essas coisas, tá? Então, vou ficando por aqui. Forte abraço e até mais.